Imagine todo o ouro que você possa pensar, agora dobre essa quantidade. É o quanto os homens mais ricos que já viveram controlavam. No entanto, a maioria das pessoas passará toda a vida sem sequer saber o nome deles. Quando perguntado sobre quem foi o homem mais rico que já viveu, considerando o aumento da riqueza e da igualdade e a criação de dinheiro do nada na forma de criptomoeda, pode ser tentador mencionar alguns bilionários modernos, como Elon Musk, Jeff Bezos ou talvez o anônimo Satoshi Nakamoto, mas todas essas respostas estariam erradas. Para descobrir quem foi a pessoa mais rica que já viveu, você teria que voltar para a África Ocidental no século XIV, durante o Império Mali. Se você não está familiarizado com a grandeza do Império Mali naquele período, não se sinta mal, não é culpa sua. A história ocidental tende a ignorar as realizações das nações africanas antes do colonialismo. Livros de história geralmente se concentram no progresso feito por grandes pensadores do Ocidente, mesmo quando há evidências suficientes para sugerir que muitas dessas descobertas já haviam sido encontradas em algum outro lugar do mundo. Isso é especialmente verdadeiro em termos de matemática e astronomia, mas esse é um assunto mais adequado para seu próprio vídeo. O Império Mali era extremamente rico, com 3 grandes minas de ouro que representavam metade das reservas mundiais de ouro na época. A região estava prosperando. Além disso, eles também eram abençoados com sal e cobre, e você começa a ver o quão rico essa nação africana era. Em 1312, Muhammad ibn Qu, o imperador reinante do Mali, navegou pelo Atlântico em busca de novas terras. Infelizmente, nunca mais se ouviu falar dele. Na sua ausência, Mansa Musa assumiu como imperador e tornaria o Mali um dos impérios mais ricos da história da humanidade e se tornaria o homem mais rico que já viveu. Quando assumiu como imperador, Musa descobriu rapidamente que simplesmente processar metade do ouro do mundo não é suficiente para colocá-lo no mapa. Então, ele procurou expandir a rede de comércio de seu império na tentativa de trazer mais negócios para a nação. Na época, o Mali não era bem conhecido na Europa ou no Oriente Médio, onde a maioria das grandes cidades e cidades-estado comerciais estavam localizadas. Meca é o local de nascimento do profeta Muhammad, e a área é considerada a experiência espiritual mais intensa para os muçulmanos. Em 1324, Mansa Musa partiu em uma peregrinação de 4.000 milhas até Meca. Ao longo do caminho, Mansa Musa e sua comitiva pararam em diferentes cidades, incluindo Cairo, no Egito. Eles doaram ouro para os pobres, financiaram a construção de mesquitas e contribuíram para uma variedade de projetos públicos, como a habitação pública. Ao fazer essas coisas, ele esperava torná-las mais fácil e menos agitada para outros muçulmanos, um ato de empatia que era raro para líderes de sua época. Mansa Musa doou tanto ouro que diminuiu o seu valor, criando uma crise econômica no Oriente Médio. Em total, sua generosidade causou cerca de 1,5 bilhão de dólares em perdas econômicas. Quando percebeu o que havia feito, ele tentou comprar de volta o máximo de ouro que pôde para consertar a crise, pois não havia intenção de causar sofrimento financeiro às cidades que havia visitado. Sua generosidade foi muito elogiada onde quer que fosse. Ele doou tanto ouro que seus griotes, que eram contadores de histórias históricas, não gostavam de elogiá-lo em suas canções. Eles acreditavam que ele estava desperdiçando recursos fora do reino, mas na realidade o imperador tinha tanta riqueza que poderia dar ao mundo inteiro e ainda ter mais do que suficiente para avançar seu império. E assim ele o fez. Ao retornar de Meca, ele anexou a região de Gal, a cidade comercial de Timbuktu e muitas outras cidades, totalizando 24 cidades anexadas. Ele então transformou Timbuktu em um enorme centro comercial, com tanto ouro que foi considerada a cidade perdida de Eldorado. O imperador Musa continuou a crescer sua riqueza expandindo seus negócios fora de seu império. Ele ajudou a estabelecer a rota de comércio transsaariana, que conectava o Império do Mali ao Mediterrâneo e a maior parte do mundo. Ele contratou grandes arquitetos para construir enormes mesquitas e universidades que ainda existem hoje. Ele mandou converter a mesquita de Sankore em uma universidade que hospedava 25.000 alunos, um quinto da população de Timbuktu na época. No auge, a Universidade de Sankore abrigava a maior coleção de livros e pergaminhos do mundo, cerca de 1 milhão no total.
Graças à universidade, o cidadão comum de Timbuktu aprendeu a ler e escrever em árabe, o que era uma taxa de alfabetização impressionante na época. Mansa Musa convidou estudiosos de todo o mundo para ensinar na universidade em assuntos como astronomia, matemática, estudos do Alcorão e assuntos jurídicos. Com o tempo, a universidade produziu seus próprios estudiosos líderes que surpreenderam até mesmo os homens mais conhecedores do Islã. Muitos se tornariam professores em universidades no Marrocos e no Egito. Era uma fortaleza do conhecimento. Embora a escola não seja mais uma universidade ativa há centenas de anos, as estruturas permanecem como testemunho do rico intelectualismo da África Ocidental antes da era do colonialismo. Esses projetos tiveram um tremendo impacto no bem-estar socioeconômico do povo do Império do Mali. Eles ajudaram a moldar e transformar os valores e a qualidade de vida dos povos do Mali de uma maneira que surpreendeu os visitantes. Durante sua visita em 1354, o grande viajante mundial Ibn Battuta observou que as pessoas do Mali eram muito pontuais em todos os seus empreendimentos, incluindo suas orações diárias e negócios. Eles também competiam entre si para dar generosamente para a caridade, e a poesia e cultura floresciam enquanto as pessoas seguiam regras rígidas de limpeza. As mulheres do Mali desfrutavam de liberdades que não eram vistas na maioria dos outros lugares no mundo medieval. Mansa Musa foi capaz de proporcionar uma vida decente para seus súditos, mas quanto de riqueza ele realmente controlava? Uma das únicas estimativas da riqueza de Mansa Musa vem do site Celebrity Net Worth, que nem sequer existia nos anos 1300. Eles estimam que sua riqueza era de cerca de 400 bilhões de dólares de hoje. Isso o tornaria mais rico do que qualquer bilionário existente, mas podemos assumir que seu patrimônio líquido teria sido muito maior do que isso. Também é possível que Mansa Musa não fosse realmente o homem mais rico que já viveu. Seus sucessores tecnicamente tinham os mesmos recursos que ele, e o império de mineração de ouro existia antes de ele se tornar o governante do Mali. Mas o que separa sua riqueza do resto é como ele a usou. Ele doou tanto dela e o que ele manteve. Ele investiu em sua terra natal e em seu povo. O que você faria se fosse a pessoa mais rica do mundo? Comente sua opinião. Curta o vídeo e siga nosso canal, pois assim nos ajuda a continuar a produzir mais conteúdo de qualidade. Até o próximo vídeo.